E aí, galera? E aí, galera do manto? Como é que vocês estão? Ei, a gente deu uma invadida aqui. Os meninos tá legal pra caramba, né? Mas tava faltando aqui uma coisa, não sei, um remeleixo, né, Lau? É uma feminilidade. Fica aí, né? Fica aí uma indireta. Gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, ao horário que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Manto. Esse é o terceiro episódio, né, Lau? Terceiro episódio. E tem sido muito abençoador, assim, para todos vocês que estão acompanhando, estão compartilhando. O Senhor, ele tem feito realmente grandes coisas. E como tema desse episódio, assim, a gente já tem pensado em muitos episódios, e antes da gente começar, né, a trazer os nossos convidados, e olha lá, Tá muito legal, gente. não vou dizer quem são, hein? A gente pensou em trazer alguns assuntos que para nós é importante, né, para as pessoas que estão por aqui, estão nos acompanhando, vejam como que nós somos e a respeito do que nós falamos, né? E o assunto de hoje, queridos, é um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre o feminismo na igreja, né? Mais assim, pautado na questão do que isso traz para nós que somos mulheres e cristãs. Então, adendo, se caso você estiver assistindo esse vídeo e não seja uma mulher cristã, ou talvez um homem cristão que esteja aqui nos acompanhando, tudo bem, se você não concordar com a nossa opinião, nós estamos pautados na palavra, que é o que a gente acredita. Então, Deus te abençoe. Então vai lá, Lau. Então vamos lá começar então, gente. E pra gente dar início, né, ao start a tudo isso, o que nós queremos falar, a gente precisa deixar claro que tanto na Antiga Aliança, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, as mulheres, elas trabalharam em prol do reino, né? Elas trabalharam em favor daquilo que elas acreditavam, assim como nós hoje, né? E vai ser assim em nome de Jesus nas gerações que vão vir. E eu quero deixar aqui para vocês entenderem, né? Um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que vai falar um pouco sobre as mulheres, né? Com Jesus, né? As mulheres que elas trabalhavam em prol do reino, elas estavam ali apoiando Jesus, apoiando o ministério dele. E eu vou ler aqui para vocês, então, Lucas capítulo 8, a partir do verso 2, que vai falar assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aqui a gente já vê que mulheres fortes e que criam muito em quem Jesus era e no que ele podia fazer, elas não mediram esforços para estar com ele, elas não mediram esforços para levar para frente a palavra, deixar os seus legados para que a gente pudesse nos ver nelas também, né? Então, depois você pode ler na sua casa com mais calma. Você vai perceber que no Evangelho de Lucas tem muitas mulheres que são citadas, e é muito importante que você, mulher cristã, saiba que as mulheres foram sim e são importantes para Jesus, tá bom? Para o reino, para o Senhor. Nós somos preciosas e a gente precisa entender que Ele nos ama mesmo. Ele nos criou com um propósito maravilhoso. Sim. E aí, como a gente disse no começo, pensando em nós, mulheres cristãs, né, vivendo nessa geração que nós estamos, a gente entende que o nosso papel, ele tem sido, assim, muito importante, de muito valor. Eu sou mãe, né, a Lau aí tá agora em uma posição de... Ai, não, desculpa. Eu posso falar? De tentante. Posso? Não pode. Com medo de falar. Não tem problema. A gente deixa em medo, tá? Com medo, mas eu quero falar, poxa vida. Fala, não tem problema. Então, e voltando, falar, a gente, né, crê, e logo vai ter muitos testemunhos em nome de Jesus. Mas assim, como que nós somos tão diferentes e como que o feminismo, ele tem nos atacado. Por quê? A gente entende na palavra do Senhor que desde o início Ele nos viu e Ele nos criou para sermos muito importantes, sim. Nossa, como que esse mundo sobreviveria sem nós? Não é verdade? Mas assim, a gente não pode tirar o papel do homem nisso.
Hoje entendendo mais o papel da paternidade, tanto do meu pai e agora ainda mais enxergando a paternidade com os meus filhos, eu percebo o quanto que existe aí um extremismo vindo dizendo que nós somos únicas e que nós não precisamos de mais nada e nem ninguém. E a palavra do Senhor sempre diz que nós somos únicos, mas nós somos filhos, e filhos é assim, em comunidade, em união. Então, assim, por que nós trouxemos esse assunto? Porque talvez você que esteja assistindo seja adolescente, ou você já seja casada, ou você esteja prestes a se casar, ou já seja mais velha. Mas assim, é importante que a gente saiba se defender, realmente, sabe? Que nós entendemos que o nosso papel nessa sociedade é sim de sermos importantes, mas a gente não pode se esquecer que nós estamos abaixo de uma hierarquia divina. E aí a gente se lembra aí de uma polêmica que eu já vou jogar na roda, hein, lá. Joga. Ser submissa. E aí, gente, como assim ser submissa, Lau? Não imagina. Mas, gente, vocês entendem o que é ser submissa? Realmente? Como que o Senhor, ele foi maravilhoso em nos entregar um papel tão importante. Como que estarmos abaixo da missão de alguém. Gente, Jesus está abaixo da missão. Ele desceu abaixo da missão do Pai dele. Vocês entendem isso? Então, assim, por que nós trouxemos isso? Porque eu acho que falta para as mulheres de hoje em dia, falta vídeos como esse, nos lembrando de que a gente não pode perder o nosso valor. Como mulher, como cristã, e também da gente tampar os nossos ouvidos para muita coisa que a gente tem ouvido, sabe? É verdade mesmo. E para você ver, eu até quero compartilhar algo que há um tempo atrás nós cuidando de outras mulheres, né? A gente passou aí muito tempo cuidando de outras mulheres. A gente fez um devocional com essas meninas e a gente falou exatamente sobre isso, né? Não do feminismo propriamente dito, mas da criação mesmo, né? E lá em Gênesis, quando Deus vai criar a mulher, ele fala até assim, ó, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem seja só, e far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É muito interessante isso, porque Deus criou o homem do pó da terra, certo? Deus foi lá, fez barro, criou o homem. E aí, depois disso, ele viu que o homem estava sozinho e ele falou assim: então, eu preciso criar alguém que vai acompanhar o homem. Eu vou criar uma auxiliadora para esse homem. Então, o que Deus fez? Colocou o homem num sono profundo, tirou uma costela dele, dos ossos. Ele esculpiu uma mulher. Você percebe a diferença? Você foi esculpida pelo Senhor. Você foi totalmente planejada por aquele que olha pra você e fala: eu te amo todos os dias. Então, realmente essa questão de submissão, né, que a Paty pode falar assim, ela é tão deturpada, é um termo tão que traz tanta coisa negativa, sim, né? Sim. Hoje em dia, o feminismo ele fez questão de quebrar até aquilo que Deus já tinha deixado para nós como algo que era divino. Então, assim, submissão não é aquilo que o povo aí fora, as mulheres feministas que são muito e batem muito nessa tecla, falam. Estar sob a missão de alguém é estar sob a missão e auxiliando alguém que você ama. E tem o mesmo propósito que Exatamente. E a gente nem precisa falar de um casal apenas. A gente pode falar, por exemplo, do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos sob a missão, debaixo da missão daquele que nos criou. Isso é submissão. É olhar para o céu e saber que de lá vem o nosso socorro e que estar aqui na terra faz com que nós sejamos exatamente aquela que Ele nos chamou para ser. Então, de verdade, se você tiver a oportunidade, e eu acredito que nós vamos ter a oportunidade também de trazer esse assunto com mais afinco aqui, um pouco mais pra frente, mas eu peço que você olhe para essa palavra, para esse argumento de submissão, pautado com seus olhos no que a Bíblia diz. Sim. E você vai entender verdadeiramente que aquela submissão que é dita aí fora não é o que o nosso Deus chamou para ser, sabe? Você vai entender exatamente que isso é muito mais bonito e divino
do que as pessoas têm colocado aí na cabeça da sociedade. Com certeza. Deixa eu contar um pouquinho aqui de uma parte do meu testemunho. Também a gente vai ter alguns episódios que a gente vai falar um pouco mais, né, de cada um. E assim, eu nasci em um ambiente evangélico, nasci em um ambiente onde eu entendi um pouco desse papel da mulher, mas eu sempre fui uma adolescente muito questionadora. Então, apesar de sempre ser muito obediente, eu sempre questionei muito. E esses questionamentos me trouxeram curiosidade de viver o que o feminismo, né? E, gente, um parênteses. Nós estamos falando aqui de feminismo no geral, nós não estamos falando de pessoas, tá? É muito importante que a gente deixe isso aqui fincado, porque nós não estamos generalizando. A gente está, na verdade, falando de um movimento e a gente está trazendo a nossa visão para a palavra, beleza? Então, depois, né, de que eu entrei aí numa fase da adolescência, e a fase da adolescência você já tem, assim, a idade, os hormônios e uma rebeldia única, né, que, assim, parece que vem com a gente. É curioso, não é? E tudo isso me levou para conhecer um pouco mais esse ambiente. E, assim, passando muitos anos à frente, hoje, vivendo uma realidade totalmente diferente, eu consigo comparar a Patrícia que entendia que talvez eu precisasse sim lutar contra tudo e contra todos para ser ouvida, ser grossa com as pessoas, ser assim, como se ninguém pudesse me defender, como se eu tivesse assim aquele peso de ter que ter palavra para tudo e assim, nossa, gente, muitas coisas que eu poderia dizer aqui. E hoje uma pessoa diferente, entendendo que eu tenho sim alguém que me protege, eu tenho sim toda uma pauta dizendo que eu devo ser sim assim, corajosa, sim, eu tenho que lutar pelos meus direitos, mas que eu tenho alguém acima de mim que me protege, que me guarda. Eu percebo quanto mais eu sou completa, quanto eu não preciso, é como se eu estivesse sempre no oceano tentando nadar e nunca saísse do mesmo lugar. E quando eu entendo que existe segurança onde o Senhor me colocou, eu entendo que eu não precisava ter me desgastado tanto lá atrás. Então, o que a gente percebe, assim, que todo esse movimento com as mulheres, ele tem feito? Que a gente se canse, e se canse, e se canse. Se canse talvez para arrumar um relacionamento logo e sair de casa, ou não, eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, ou não, gente, N coisas que a gente também não vai entrar aqui nas pautas desse assunto, não é também esse o assunto, mas assim, quantas coisas que têm sido inculcadas na nossa cabeça e tirado o foco de que o fardo é leve, de que assim, está na nossa essência ser quem somos. Então, assim, é necessário que a gente lute contra a feminilidade que está dentro de nós, simplesmente porque agora a gente tem que ser, não, agora eu sou no pain no gain, não, no pain no gain, gente, sabe, gente, não, sabe, a gente precisa começar a entender a essência de Cristo em nós, aquele bom perfume. Às vezes a gente até brinca, né, lá com a mulher de Provérbios 31, como que é difícil ser aquela mulher, mas será que realmente é difícil? Ou será que a gente está tentando lutar contra quem o Senhor fez para que nós sejamos? Porque é muito difícil você trabalhar hoje em dia sem ter aquela posição de ser durona, sem ter que passar por cima de outras pessoas, simplesmente sendo quem você é. Tudo bem que as outras pessoas às vezes têm, né, aquele papel, né, de não ajudar muito, mas a verdade é que a nossa essência, a essência que o Senhor colocou em cada mulher, ela não tem que ser apagada, ela não tem que ser diluída por conta de opiniões de um grupo que está tentando fazer com que a gente lute pelos nossos direitos, mas que a minha opinião e a minha visão é que nós sempre no final somos as mais desprivilegiadas. Sempre as mulheres acabam indo lá lutando e acaba que sempre uma outra mulher ela acaba sendo totalmente iludida, né, e transportada por um caminho que lá na frente ela vai se arrepender. Verdade. É até curioso que a gente estava conversando, né, assim, sobre tudo isso que a sociedade tem colocado, né, diante de nós, diante
de todas essas mulheres diante da igreja, meu Deus. Então, eu parei para refletir um pouco sobre isso. Não aconteceu comigo, mas a minha mãe, por exemplo, né? Quantas vezes ela estava precisando de estar comigo, ou com o meu irmão, ou com a minha irmã no hospital, com um dos filhos no hospital, e tipo assim, ela tinha uma casa inteira para arrumar, uma casa, trabalho dela para fazer, e todas as outras coisas que uma mulher, ela tem de responsabilidade já no dia a dia. E quantas vezes uma mulher feminista chegou até a minha mãe, ou qualquer outra mulher, tá, gente? Eu tô colocando aqui o exemplo da minha mãe, mas qualquer outra mulher, poderia ser a Paty, por exemplo, e falar assim, Patrícia, você tá aqui no hospital com a sua filha, você precisa de alguma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar hoje? Você quer ir para sua casa? Você tomar um banho e daqui a pouco você volta para estar aqui, só para você sair um pouco desse... Enfim, gente, sabe? A gente não vê uma feminista que luta tanto pro direito da mulher chegar em outra mulher e falar assim, olha, amiga, eu tô aqui com você, o que você precisa? Eu posso ir lá lavar sua louça, eu posso ir lá lavar sua roupa, eu posso, sei lá, passar uma vassoura na sua casa enquanto você tá aqui. Quantas vezes uma feminista faz isso por você? Pela sua mãe, pela sua avó, pelas pessoas que te cercam, pelas suas sogras. Quantas vezes você viu uma feminista realmente chegar e falar assim, olha, eu tô aqui, eu quero te ajudar? Desculpa, mas eu nunca vi. Muito pelo contrário, na igreja a gente consegue enxergar essas coisas. Não estou dizendo que a igreja é completamente certa, tá, gente? Não quero dizer que aqui que a igreja ela é a coisa mais perfeita que existe na Terra. Não quero dizer isso, mas existem sim pessoas, existem sim mulheres que têm caráter de Jesus, fiéis à palavra, fiéis àquilo que o Senhor tem, e que vai sim se colocar no seu lugar e falar assim, eu tô aqui, eu posso te ajudar? O que você tá precisando? Sei lá, gente, sabe, um ato, eu vou ali comprar um café na barraca do hospital para você e trazer para essa mulher que tá ali precisando naquele momento, é um ato assim grandioso para quem tá esperando. É um ato grandioso para quem tá ali passando por uma situação difícil. Nossa, eu tô aqui, sei lá, tem 3 dias que eu tô aqui. Compre uma água para essa pessoa, gente. Uma água, um salgado, sei lá, qualquer coisa que faça você olhar para aquela pessoa com compaixão, e essa pessoa vai se sentir grata, essa mulher vai se sentir grata, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, as feministas são isso, as feministas são aquilo, elas lutam pelos nossos direitos, elas fazem, elas acontecem. Será? Será que é assim? Será que realmente as mulheres estão fazendo e acontecendo? Né? Será que toda essa falácia, esse falatório que sai de que mulheres feministas são isso, elas podem, elas fazem, será que é verdade? Ou será que aquela mulher que está lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, educando eles na palavra, não tem mais valor do que uma mulher que está ali fora, pagando de durona, falando que ela pode, falando que ela acontece, e na verdade só passa de palavra? A gente tem que aprender que atitudes falam mais que palavras. Atitudes falam mais do que... A presença fala mais do que palavra. É muito fácil a gente chegar aqui e falar que nossa, Patrícia, a gente é a top. Só que a nossa vida cristã ser completamente fora da palavra. Não é assim que funcionam as coisas. Então, a gente tá vindo aqui hoje para falar para você, abra a sua mente, observe, sabe? Abra a tua Bíblia. Procura, dá um Google, gente. Dá um Google. Procura lá, Mulheres e o Ministério de Cristo. Mulheres e Deus. O Ministério das Mulheres perante o Reino. Procura, tem tanta coisa boa na internet para você ler. Sabe? A palavra, não quero procurar nada na internet. Tá aqui, ó, a Bíblia, pura e simples, para você te falando exatamente lá desde a criação até o Apocalipse, que a mulher ela é importante sim, e que ela tem o seu papel, mas que ela não precisa ser mais que ninguém para fazer essas coisas. Exatamente, Lau. É tão difícil falar sobre esse assunto. É muito. Porque a gente fica pensando assim, realmente não existe parâmetro a ser seguido de perfeição. Cada mulher tem os seus dons, os seus talentos, que aí você volta lá no podcast e vai assistir dos meninos. Mas assim, a gente também, nós temos tantas imperfeições. E a questão é essa, assim, por que criar um movimento de que
que a mulher é perfeita e acima de tudo e vai governar tudo, sendo que nós sabemos, nós necessitamos de presença do homem, sabe? Da presença daqueles que nos criaram também, sabe? Quando a gente olha para nossa vida, de mulheres que não tiveram um pai, ou mulheres que não tiveram um bom casamento, gente, como que isso influencia a nossa vida? E como que hoje a gente pode abrir a nossa boca e dizer que nós somos melhores, sabe? E como que é difícil ser mulher e você ter essa convicção de que você não é melhor do que ninguém, sabe? E por que, minha opinião novamente, tá? Por que o feminismo ele vem trazendo isso de que sim, você é melhor? Porque quando nós acreditamos nisso, a mulher faz o que ela precisa fazer, assim, a gente passa por cima de quem for, né? Tá dentro de nós, assim, e que eu acredito que o Senhor colocou em nós, e como a Lau, ela comentou, o Senhor, ele nos esculpiu. E dentro de toda essa formação, existe em nós uma característica de muito, assim, a gente tem zelo pelo que faz. Então, quando uma mulher, ela vai fazer alguma coisa, ela não vai parar enquanto não conseguir. E às vezes os homens, eles não têm tanto isso, né? E a gente até brinca, assim, tem uma caixinha para cada momento, não consegue pensar em várias coisas, né? E a mulher não, nós somos acelerados. Mas assim, será que isso nos faz melhores? Sabe? Por que o movimento ele tem trazido pra gente sempre se lembrar disso? Porque é nítido, galera. É nítido que se a mulher ela passa por cima, lá na frente vai dar BO. Porque a gente não é perfeita, existe uma junção, é uma junção que o Senhor predestinou, sabe? De um homem e de uma mulher, e aqui eu não estou dizendo sobre casamento, tá? Estou dizendo sobre a sociedade em si. Existe assim um 50-50, a gente se une. Então por que tirar isso? Porque eu vi até esses dias uma publicação de uma mulher falando a respeito disso, né? Que não, nós somos melhores, a gente não precisa do homem. Gente, quem construiu as rodovias? Quem coloca a luz, quem troca a luz, quem troca a sua resistência do chuveiro, sabe? Quem coloca o seu gás? Quem é que, quando você precisa pintar uma parede, sabe? Quem são os pedreiros? Quem são os lixeiros? Gente, por favor. Você não precisa de um homem na sua vida. Entende? E como que é difícil para nós, mulheres, a gente abrir a nossa boca e falar, nossa, realmente precisa de um homem? Sim, nós precisamos. Nós precisamos, e como a Lau mesmo disse, a palavra do Senhor, ela mostra. Isso não tira o nosso valor. Muito pelo contrário, isso abrilhanta ainda mais a imagem de uma mulher. E isso se trata de feminilidade, que é um assunto totalmente diferente, mas assim, é um assunto que nós acreditamos. A feminilidade, ela traz sim coragem, ela traz sim força, beleza, por onde você passa. E eu não tô querendo dizer que é pra você colocar um vestidinho bufante e sair por aí plantando rosas. Não é sobre isso da Disney, não é sobre isso. É sobre você ser feminina por onde você andar e deixar, como eu disse há pouco, o perfume do Senhor, porque nós temos isso. Se lembra aí em algum momento que você esteve em algum ambiente e você mudou o ambiente por um sorriso, por um abraço, coisas que o Senhor nos moldou para ser assim. E isso não quer dizer que você tenha que ser fofinha, que você tenha que ser... Não, gente, cada mulher tem a sua personalidade, tem mulheres que são diferentes e realmente o Senhor nos fez assim, nós somos diferentes. Mas não perca a sua identidade nele. Não olhe para o que a sociedade diz que nós precisamos passar por cima. E aqui eu vou deixar um adendo, amiga. Um adendo não só, eu não vou julgar e nem jogar culpa para cima de um movimento. Eu acho que isso está dentro de nós. A competitividade entre as mulheres. Gente, é muito sério. É muito sério quando você percebe como que a gente olha para outra querendo competir. Como nós que somos cristãs e temos o caráter de Cristo, a gente precisa lutar contra isso. Então, se você nesse momento parou para pensar em alguma amiga ou em alguma mulher que você talvez não admire tanto, que você tem aquele famoso ranço, se lembre de que toda essa competição, ela só nos leva para um lugar, o lugar da solidão. Então, assim, nós não precisamos comparar corpo, casa, marido. Não, gente, a gente realmente precisa uma ajudar a outra. Assim como a Lau falou, como que
que tem feito falta, assim, sabe? Uma amiga de verdade olhar pra você e falar o que você precisa. O que eu posso te ajudar. Ah, eu não tenho nada pra te ajudar agora, mas eu tô aqui, sabe? Às vezes o seu silêncio é necessário para aquela pessoa se reerguer. Então, assim, a feminilidade é exatamente isso. E uma coisa que é interessante, eu gosto de falar isso sempre, para todas as meninas que eu converso ou aconselho de alguma maneira, né? A gente passou aí, ó, algum tempo conversando, né? Alguns anos orientando pessoas e eu gosto muito dessa frase. A mulher, ela tem um poder tanto de destruir como de construir. Então, eu deixo a pergunta aqui: que mulher você quer ser? Você quer ser a mulher que constrói ou a mulher que destrói? A mulher que cura as feridas ou a mulher que faz feridas? Né? Você quer ser a mulher que enaltece outra mulher diante da palavra, ou você quer ser a mulher que puxa o tapete de outra mulher? Sabe? Você quer ser a feminista radical, ou você quer ser a feminina cristã que Deus te chamou para ser? Sabe? Coloca tudo isso na balança. A gente tem aqui no livro de Esther, eu aconselho você, mulher, leia o livro de Esther. A gente tem ali uma princesa, no começo a rainha Vasti, né? Que ela negou a estar na presença do próprio rei, do marido dela na época. E com isso ela foi deixada de lado, infelizmente, por conta dessa rebeldia que ela tinha no coração dela, porque ela estava destruindo o reino, vamos dizer assim, né? Nas entrelinhas ali do livro você vai conseguir identificar essas coisas. E aí quando Esther, propriamente digna daquilo tudo, né? Dita por ser uma boa esposa, por ser uma mulher forte, ela não chegou diante do marido dela rejeitando ele, nem nada disso. Não chegou diante do rei rejeitando o que o rei estava dizendo, mas ela trouxe diante do rei uma solução. Olha só que lindo isso. Você quer ser a mulher que vai ainda derramar mais dúvida, ainda mais rancor e peso sobre situações do seu marido, enfim, ou não somente isso, mas do seu irmão que precisa de um conselho, do seu pai que precisa de uma ajuda? Você quer ser a mulher que vai colocar ainda mais peso sobre as decisões de um homem que faz parte da sua família ou da sua vida? Ou você vai querer ser a mulher que vai ajudar a solucionar o problema? Percebe a diferença? É muito importante que a gente olhe para isso e olhe para nós e fale assim: o que eu estou fazendo? Eu estou sendo uma mulher que ajuda a sociedade com algo que é bom, ou eu estou sendo uma mulher que ajuda a sociedade a ser ainda mais ruim? Gente, isso é muito sério e a gente deixa aqui para você essa pergunta, para você olhar para você e ponderar e colocar na balança o que você tem feito de bom para sua casa. Vamos começar dentro de casa, da nossa casa, ali ajudando a sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim, as pessoas que convivem com você. O que você está fazendo de bom dentro da sua casa? Eu não estou nem dizendo no seu trabalho ou na sua vida em igreja, ou aonde você frequenta, ou enfim, não estou nem dizendo dentro da sua casa, onde você dorme todos os dias. Quem você está sendo? Coloca isso, começa, anota, sabe? Tenha um caderno igual o meu, assim, ó. Dê um caderninho e começa a escrever: eu sou boa nisso para as pessoas, eu sou ruim nisso, eu tenho feito isso de errado, eu tenho colocado peso em determinadas coisas, eu tenho ajudado a minha mãe a solucionar situações aqui dentro de casa que pode ser melhor, sabe? Comece a escrever de você mesma, né? Quem você está sendo? Que mulher você está se tornando? É importante a gente olhar para nós dessa forma, sabe? Porque uma mulher feminista, ela traz muito peso, de verdade. Mas uma mulher feminina, ela traz calma. Como a Paty acabou de dizer, quando você entra num ambiente, você tem a capacidade de mudar ele com duas coisas: ou a palavra, que vai ser muito ruim para aquilo, ou com um sorriso que vai iluminar todo o ambiente. Quem você escolhe ser? Sério, né? Sério. Realmente, como nós estamos sendo essas mulheres que o Senhor nos escolheu para ser. Realmente fica a reflexão. E eu gostaria de também deixar
outro adendo aqui. Talvez você seja uma mulher ferida, né? Uma mulher que hoje não veja caminhos de solucionar ou de mudar realmente. Você entenda que dentro de você existem, assim como o meu, assim como eu tenho certeza da Lau, existem dificuldades em nós mesmos da gente mudar. A gente sabe que aquilo nos incomoda, que aquela característica em nós é muito difícil da outra pessoa lidar com a gente. Às vezes a falta de paciência, às vezes a grosseria, às vezes a maneira que a gente trata o outro que é conhecido, está dentro da sua casa. Ou às vezes você tem um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas que você ainda não conhece. Ser mulher não é para ser pesado, gente. Busquem na palavra do Senhor, Ele diz, né? A gente conhece a história lá da Maria, né, e da Marta, de que assim, Maria, ela tinha tanta coisa para fazer, e às vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Nós temos tantas coisas para fazer, independente da fase da sua vida. Eu tenho certeza que talvez nesse momento você esteja assistindo esse podcast cansada, nesse momento você esteja pensando, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou aqui, eu deveria estar fazendo outras coisas, mas assim, o Senhor tem nos chamado para sentar e ouvir Ele, né? E ouvir o que Ele tem para dizer sobre cada uma de nós mulheres, porque, volto a dizer, nós somos muito valiosas para o reino, e não é um movimento, não são determinadas pessoas que vão tirar isso de nós, porque realmente nós temos a voz que o Senhor predestinou que nós tenhamos. Então, assim, se existe algo em você que está te impedindo de sentar e ouvir o que o Senhor tem a dizer ao seu respeito, que hoje você possa ter um tempo de oração, um tempo de se reconciliar com aquele que te chamou para ser a mulher que você tem que ser. E a gente tem vivido isso, né, Lau? Eu acho que diariamente o Senhor tem mostrado para nós os nossos defeitos, aquilo que nos deixa assim totalmente diferentes do que Ele nos fez. Mas diariamente a gente também se volta aos pés de Jesus e entende que é só Ele que pode nos mudar. É só Ele que pode fazer com que lá no nosso trabalho a gente realmente faça diferença, que na nossa escola a gente consiga encontrar aquele sorriso dentro de nós que está até meio perdido para trazer alguém para perto. Quantos desafios nós temos realmente como mulheres, mas assim, como que o Senhor Jesus está disposto a nos ensinar. Isso é maravilhoso. E por que desse assunto, né, para finalizar? A gente precisa se lembrar de que nós temos uma luta travada e a gente precisa lutar. Então, talvez você tenha vergonha de se impor quando isso é falado nas rodas, né? Nós aqui, novamente, falando bem importante, a gente não está travando luta contra ninguém. A palavra está aqui, não é contra carne, né? É contra realmente principados, é contra uma série de pesos e de coisas que estão caminhando para o fim mesmo. Mas enquanto não chegar o fim, a gente precisa lutar. E a gente precisa lembrar de que o Senhor colocou em nós uma essência. E a gente não tem que mudar essa essência por ninguém. E nem porque parece que faz sentido nesse momento que eles estão falando. A Bíblia é atemporal. E assim, não se esqueçam disso. E eu tirei até um print aqui, ó. Deixa eu ler uma coisa aqui que eu vi hoje. Eu achei muito legal. E será que eu não printei pra lá? É de uma rede social. Eu achei muito legal a maneira. Ixi, meu Deus. Aqui, assim. Aqui. Tinha uma mulher rejeitada no poço. Tinha uma mulher com uma doença há 12 anos. Tinha uma mulher viúva pedindo justiça. Tinha uma mulher que quase foi apedrejada. Tinha uma mulher que não podia engravidar. E existe um Deus cuidando de todas elas. Então, assim, que a gente não se esqueça disso. Que realmente existem mulheres nesse mundão inteiro precisando de algo nesse momento. Mas também existe um Deus querendo cuidar de nós a todo momento. E só para completar, eu também vi uma publicação, eu tinha lido isso hoje também, uma publicação que fala assim, não foi uma mulher forte que tocou em Jesus, foi uma mulher sangrando. Sim. Então, assim, a gente não sabe como está o seu coração, mas nós já estivemos nessa posição também. Sim. Então, a gente sabe que os dias são maus,
que o mundo é mau, que tudo que cerca a gente também é mau. Mas assim como a Paty falou, a gente tem um Deus que cuida de todas nós. Então, que você seja abençoada em tudo que você for fazer. Nós declaramos, né, palavras de bênção sobre a sua vida. Nós declaramos que você será assim uma mulher diferente. Que você não precisa ser forte o tempo todo, você pode estar sangrando e ainda assim estar na presença do Senhor. Muitas vezes a gente faz isso. Então, Deus tem sonhos lindos e planos maravilhosos para você, para sua vida, para sua casa, para um futuro, para te dar um futuro de prosperidade e paz. E eu não quero dizer prosperidade financeira só não, tá? Eu quero dizer prosperidade em ter um lar feliz, em ter pessoas que são abençoadas por você. Enfim, N coisas que Deus pode te entregar. Então a gente declara sobre você, sobre a sua casa, que você seja realmente uma mulher forte, que esteja e que está tudo bem estar frágil na presença do Senhor, não tem problema nenhum. A gente declara que você vai ser curada das suas feridas. A gente crê num Deus que cura feridas. Somos exemplos de cura do Senhor sobre as nossas vidas e a gente vai ter a oportunidade de contar isso para você mais pra frente. Então nós declaramos que você seja livre no Senhor. O Senhor tem muitas coisas para dar, entregar diante da palavra dele, mas você também precisa querer ouvi-lo, querer estar na presença dele. Seja feminino, deixa a feminilidade tomar conta da sua vida. Você vai conseguir sim provar que é muito bom estar diante do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada, Paty. É sempre muito bom falar desses assuntos. Meu Deus, eu vou chorar. Gente, te amo, amiga. Obrigada. E obrigada, viu? Obrigada não por se esqueçam, por favor, ativem o sininho. Como os meninos falam mesmo, Lau. Clique em algum lugar. Se inscreva no canal. Sim. A gente é péssima nisso. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Ai, gente, dá um like lá no nosso Instagram do Mano. Por favor. Dá uma ajuda pra nós lá. Se você tá aqui e não tá lá, vai lá. Vai lá, por favor. A gente alcança os 100 inscritos, né, amiga? Gente, a gente tá muito feliz porque Nossa, a gente como tem isso é 100 especial. pessoas ali Sim. com a gente. De verdade mesmo, né? Pode parecer pouco, mas pra nós é tão gratificante. É São 100 muito, pessoas. muito bom. A gente tem que celebrar essas. Sim. Obrigada por tudo. Nós amamos você e que Deus te abençoe. Em Beijão. nome de Jesus.